E muito se fala em ações e atividades humanas que têm como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas, muitas vezes, não basta apenas incentivar. É preciso dar exemplos. E na reportagem de hoje, você vai ver que através de iniciativa e de criatividade é possível ajudar a combater enchentes, colaborar com o meio ambiente e ainda ter uma redução na conta d'água. A reportagem é da Unisque TV, parceira da Rede Prosa, a rede de TVs universitárias ligadas ao Comung. Rede Prosa. Pequenos filetes de água que, escondidos entre a natureza, transformam-se em grandes rios. Como é o caso, por exemplo, do Rio Pardinho, o principal recurso hídrico que abastece a cidade de Santa Cruz do Sul e que também é responsável por drenar 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo. A bacia hidrográfica do Rio Pardo está localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul. Ao longo de todo o seu percurso, desde a nascente até a foz, a água do Rio Pardinho sofre impactos negativos de atividades desenvolvidas às suas margens que resultam diretamente na qualidade da água. E se a qualidade das águas dos rios é determinada pela ação do homem, por que não investir em simples atitudes que podem refletir em um futuro sustentável? Esse é o pensamento do seu Geraldo, que por conta própria arquitetou um sistema que armazena a água da chuva. Iniciativa, criatividade e um investimento de baixo custo. Esses foram os aliados do taxista na hora de colocar a ideia em prática. O resultado está no meio ambiente e também na conta mensal de água. Que eu gastei aqui na época, acho que uns R$500, mais ou menos, né? E o retorno vem depois na conta da luz, da água, né? Vem o retorno. O que o senhor observou de diferença na conta? Olha, eu acompanhei mais ou menos assim uns 3 meses a conta, né? Isso deu uma média de 10 a 11, 12%, mais ou menos. A água armazenada na cisterna é reutilizada para diversas atividades não potáveis. As flores e as plantas ganham mais vida por receber uma água pura, livre de cloro. Na casa da família Leal, cuidar deste recurso tão importante já se tornou um estilo de vida. Eu tenho meu filho aí, ele tem o carro dele, então ele já tem um costume, ele pega aqui, quando vai lavar o carro, ele já coloca a mangueira ali, ele usa esta água aqui e lava o carro dele. E a minha filha também, né, quando tem que ajudar a lavar o terraço aí, essa coisa aí, então ela já vem com um baldinho aqui, pega a água, paninho e... Então já tem um ritmo assim que já sabe como funciona, né? Nós convidamos a professora do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rosi Espíndola, para conhecer a cisterna arquitetada pelo seu Geraldo. Segundo a professora, o armazenamento da água da chuva é essencial também para suprir os períodos de seca durante o verão. O Rio Pardinho, nosso principal rio aqui, que abastece a cidade de Santa Cruz, né? Muitas vezes no verão ele também concorre o uso para abastecimento de água com irrigação da lavoura, né? De lavoura de arroz principalmente, né? E também é um período de estiagem, né? De poucas chuvas. Então é interessante nesse período ter água na cisterna, que a água que chega pela concessionária, lá que passa pelo hidrômetro, ela é uma água que foi tratada, né? É uma água que é potável, quer dizer, ela tem condições de ser ingerida, bebida, né? Então, seria justo, né, não utilizar essa água potável para poder colocar no vaso sanitário, para poder molhar as gramas, né? Seria interessante, então, aproveitar essa água de chuva, que ao mesmo tempo que você pode utilizar no gramado, né? Você pode molhar as plantas, lavar o piso, lavar o carro. A professora destaca ainda que antes de instalar o sistema é preciso observar alguns detalhes importantes. Se é uma finalidade que você não vai precisar ter uma instalação hidráulica para ela, para poder levar até um aparelho sanitário, como um vaso sanitário, ou como um tanque ou máquina de lavar,
tu pode fazer uma instalação mais simples, né? Precisa ter um sistema de calhas e condutores verticais, esses que descem, né? E os horizontais, de maneira com que a água possa ser conduzida até um reservatório de água. Esse reservatório de água pode ser de concreto, pode ser de fibra. Para o engenheiro agrônomo e professor do Departamento de Engenharia, Arquitetura e Ciências Agrárias da Unisc, Dionei Delevati, na relação da comunidade com a água, ainda é preciso que as pessoas a percebam como um bem vital e que precisa, cada vez mais, ser preservada. A racionalidade no uso da água é o primeiro ponto, né? Ou seja, por exemplo, assim, não usar água para lavar carro, água potável, ou seja, a água que a gente bebe, a gente não tem que lavar carro, porque ela é um bem muito importante para a gente desperdiçar. Então, digamos assim, a racionalidade que seja tu reservar água para usar a água da chuva, como a cisterna, nesse caso que tu falaste, né? Tu preservar esses recursos, são atitudes como essa que vão construindo essa nova consciência, certo? O que a gente precisa, talvez, seja que mais pessoas possam incorporar essa ideia no seu dia a dia, né? E assim a gente ter um horizonte, vamos dizer assim, de preservação dos recursos hídricos a longo prazo. A água que eu coleto aqui, eu posso usar aqui, e essa água também evita dessa água ir lá para a rua, para a calçada, de repente, né? Então, se todo mundo, todas as pessoas tivessem uma ideia assim, muita água que ia ir para a rua lá, a gente podia coletar em casa e gastar em casa.